pessoal, vamos dar início a mais uma aula e agora nós vamos começar a tratar do procedimento sumário. Nós encerramos o procedimento ordinário e vamos agora tratar do procedimento sumário. Quando nós começamos a estudar o procedimento ordinário, eu disse a vocês que eu faria um estudo bem detalhado do procedimento ordinário, exatamente porque era a minha intenção que cada instituto do rito fosse bem aprendido. A questão da petição inicial, da citação, da resposta à acusação, da audiência como ela é feita, dos casos de absolução sumária, porque alguns desses institutos eles se repetem, né, nos demais procedimentos, e aí não há necessidade de estudarmos pormenorizadamente, repetindo as mesmas palavras que foram ditas no procedimento ordinário. O procedimento sumário, como vocês vão aprender, ele é praticamente uma repetição do ordinário. Praticamente uma repetição. As diferenças são mínimas, mínimas mesmo. Então não há necessidade de demorarmos tanto no sumário quanto foi no ordinário. Eu vou, portanto, fazer uma análise mais focada nas diferenças, que são pequenas, como eu já disse, do que na repetição de tudo aquilo que eu já falei. Na realidade, o que aconteceu na legislação foi o seguinte: até meados de 2008, quando começou a mini-reforma do Código de Processo Penal, que vem sendo feita aí aos poucos, cada ano praticamente, uma lei alterando algum aspecto do processo penal. Isso começou em 2008. Antes de iniciar essa reforma, até meados de 2008, nós tínhamos uma distinção muito clara entre o ordinário e o sumário. O procedimento comum era o procedimento ordinário do júri e os demais procedimentos eram procedimentos especiais, incluindo o rito sumário, não fazia parte do procedimento comum. E ele era bem diferente do ordinário. Além disso, o ordinário era muito demorado, porque você tinha a inicial, primeiro o juiz decidindo se recebia ou se rejeitava a inicial, depois a citação do réu, e daí por diante você tinha pelo menos 3 audiências. Uma audiência só para interrogar o réu, uma audiência só para ouvir testemunha de defesa, uma audiência para ouvir testemunha de acusação e depois uma audiência para ouvir testemunho de defesa. Daí por diante você tinha um prazo isolado para diligências e alegações finais em 3 dias para cada parte, depois a sentença. Era assim o procedimento ordinário. Dito dessa forma, não parece tão longo, mas era muito comum um procedimento ordinário por qualquer tipo de crime demorar 2, 3, 4 anos para sair a sentença de primeiro grau. Isso porque o que era demorado era sobretudo a instrução, ou seja, terminada a defesa prévia, que era em 3 dias, marcava-se o interrogatório do réu. Aliás, perdoe, o interrogatório vinha antes da defesa, na verdade, nesse caso. Havia uma série de questões, inclusive de natureza constitucional. A pessoa ser interrogada antes de apresentar a defesa. Isso era muito comum. Você era citado já para o seu interrogatório, depois tinha o prazo de 3 dias para apresentar a defesa. Mas o que era complicado é que para marcar cada audiência dessa, de interrogatório, testemunho de acusação, testemunho de defesa, tinha um problema de encontrar espaço na pauta, encontrar dia disponível. E não raro, quando chegava na audiência, o réu não comparecia, ou se estava preso não tinha viatura para levar, testemunha não era encontrada, muita gente para o precatório para ser ouvida. Então havia sempre uma série de problemas que levavam ao adiamento dessas audiências. E com isso se arrastava um processo tranquilamente por 3, 4 anos, era muito comum isso acontecer. Então o legislador, movido aí pelo intuito da celeridade, como se nós aprendemos aí no procedimento ordinário, nas aulas anteriores do procedimento ordinário, o que o legislador fez? Pegou tudo isso que acontecia em 3, 4 anos e juntou numa audiência só, para acontecer num dia. Claro que nem sempre no procedimento atual se consegue realizar a audiência em um dia, sobretudo quando tem vários réus. Fica impossível, inviável fazer num dia só. Quando tem um réu dá para fazer, e tem sido feito, mas quando tem muitos réus já fica difícil. Mas o legislador enxugou tanto o procedimento ordinário que na hora de fazer o sumário não tinha como fazer diferente. É isso que nós vamos aprender aqui no procedimento sumário, como ele é muito parecido com o ordinário.
Então vejam só, em primeiro lugar, quando é que cabe a utilização do procedimento sumário? Nós já falamos sobre isso na primeira aula, antes de começarmos o estudo do procedimento ordinário, eu dei uma geral sobre os procedimentos. Nós vimos que o ordinário ele é cabível para os crimes, ele é utilizado nos crimes com pena igual ou maior do que 4 anos. Sumário, penas iguais ou menores do que 4 anos. E o sumaríssimo, infrações de menor potencial ofensivo, que são as contravenções penais e os crimes com pena máxima de até 2 anos. Eu até já falei a vocês que fica aparentemente restrito só a 3 anos o procedimento sumário, mas isso de forma originária, ou seja, originariamente os crimes com pena de 3 anos vão para o sumário, 4 anos já é ordinário, e 2 anos para baixo o sumaríssimo. A regra geral é essa, a regra geral, sem dúvida alguma, é essa. Mas acontece que nós temos então o seguinte, o procedimento sumário, além de ser cabível para crimes com penas menores de 4 anos, eu já expliquei a vocês, e ainda falaremos disso mais adiante, que há situações do juizado especial em que o processo é deslocado lá do juizado para uma vara comum. Ele não pode permanecer no juizado. Isso ocorre no caso de citação por edital, isso ocorre no caso da complexidade da prova for muito grande, haver necessidade de prova mais complexa, aí fica incompatível com a simplicidade do juizado, remete isso para a vara comum. E como a pena de 2 anos, ou abaixo de 2 anos, e o sumaríssimo é para abaixo de 4 anos, esses crimes que eram antes do juizado se encontram dentro da possibilidade de utilização do rito sumário. Não podem mais ficar no sumaríssimo quando vão para a vara comum, né, tendo pena menor do que 4 anos, ou seja, se é menor do que 2 é evidentemente menor do que 4, então vão para a vara comum e seguem o rito sumário. Ainda há situações, originariamente, que não podem ir para o juizado. Existem crimes para os quais a lei veda a aplicação da Lei 9.099, que traz o rito sumaríssimo. Então, nesses casos, crimes que não podem ir para o juizado, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Então, crimes que não podem ir para o juizado são direcionados, portanto, para uma vara comum e seguem o rito sumário quando a pena é igual ou menor do que 2 anos, que deveria ir para o juizado, mas a lei veda, então vão para uma vara comum e seguem o rito sumário. Ok? Por isso que o legislador não errou ao colocar menor do que 4 anos, como alguns defendem, que deveria ter colocado entre 2 e 4 anos. Não, maior do que 2 e menor do que 4. De forma alguma, o legislador fez correto. Menor do que 4 anos, porque isso vai abranger tanto os crimes com pena de 3 anos, como aqueles que seriam em tese da competência do juizado, mas por essas razões tem que ir para uma vara comum. Ok? Bom, existem algumas coisas que você vai entender. Você vê o procedimento sumário, ele começa a partir do artigo 531 e vai até o 538. Você vai analisar que é uma forma confusa que o legislador fez para prever o rito sumário. Em vez de colocar na sequência de atos de uma forma mais didática, o legislador fez da pior forma possível. Começa pelo fim. Ele começa o 531 já falando da audiência de instrução, uma confusão na cabeça de quem está começando a ter o primeiro contato com o Código de Processo Penal. Mas é porque depois ele vai explicando aos poucos que, por exemplo, ele coloca lá que há uma aplicação do procedimento, de algumas disposições do procedimento ordinário, aplicam-se a todos os procedimentos de primeiro grau. Então nós temos isso aqui no parágrafo 4º do artigo 394. As disposições dos artigos 395 a 398 desse Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Então, de que é que está tratando aqui o Código de Processo Penal? Que tanto no sumário quanto em qualquer outro procedimento de primeiro grau, esses institutos aqui, ou essas situações que nós vimos aqui, como as causas de rejeição da petição inicial, lá no artigo 395, a resposta à acusação, do 396 e 396A, e a absolvição sumária, todas aquelas causas de absolvição sumária do 397, que nós estudamos no ordinário, se aplicam também ao sumário e a qualquer procedimento de primeiro grau. Então, por isso que o legislador ele não começa tratando da inicial, do recebimento, da citação
da resposta à acusação, né, da possibilidade de rejeição antes, depois da resposta à acusação, da absolvição sumária. Ele já disse que essas situações se aplicam aos demais procedimentos. E aí ele começa então logo no ato posterior à absolvição sumária, que é a instrução. Ficou realmente uma forma confusa de você tratar de um rito, de uma sequência de atos, mas foi a opção que fez o legislador. Além disso, não podemos esquecer que o artigo 394, parágrafo 5º, diz que aplicam-se subsidiariamente, ou seja, na ausência de disposição expressa sobre algum ponto nos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo, nos procedimentos especiais sumário e sumaríssimo, aplicam-se também o procedimento, as disposições do procedimento ordinário de uma forma aí subsidiária. Então nós vamos ter, por exemplo, no procedimento sumário, situações que não têm previsão expressa, como requerimento de diligências ao final, alegações finais escritas, não estão previstas no procedimento sumário, expressamente não. Mas os juízes têm aplicado por força do parágrafo 5º do artigo 394, que diz que se aplicam subsidiariamente as disposições do procedimento ordinário. Então vamos dar uma lida? Agora, num comparativo, eu fiz um comparativo aqui entre o sumário e o ordinário, destacando em negrite, sublinhado ali, os pontos diferentes. Então, aquilo que não estiver destacado aqui é porque segue exatamente tudo aquilo que nós aprendemos no procedimento ordinário, e aí não há necessidade de eu repetir as mesmas palavras, ok? Então vamos lá. O procedimento começa da mesma forma. O sumário tem um início igual ao ordinário, ou seja, começa com o oferecimento da inicial. Essa petição inicial será a denúncia, se o crime for de ação pública, será a queixa preparada pelo advogado, se o crime for de ação privada. A denúncia, assinada pelo representante do Ministério Público, se a ação for pública, queixa-crime, assinada pelo advogado da vítima, se a ação for privada. Nessa petição inicial, o autor deve requerer as diligências, seja para a produção de provas que não estão ao seu alcance, que precisam de determinação do juiz, ele já deve requerer a inicial e deve apresentar o rol de testemunhas. Aí já temos a primeira diferença, é que no ordinário a acusação pode arrolar até 8 testemunhas por cada crime imputado ao réu. Então a acusação pode indicar até 8 testemunhas. Lembrando que testemunhas são aquelas pessoas que vão prestar depoimento com o compromisso de dizer a verdade. Os declarantes, aqueles que por lei, né, não precisam falar assim, pelo menos você não pode tomar delas o compromisso de dizer a verdade, como parentes do réu, como menores de idade, pessoas com deficiência mental. Essas pessoas que não prestam compromisso de dizer a verdade são declarantes. E aí não há número para os declarantes, nem no ordinário, nem no sumário. Você pode rolar quantos quiser, que também o juiz não está obrigado a ouvir. Mas testemunhas, aquelas pessoas que prestam compromisso de dizer a verdade, essas sim, você pode rolar até 8 no ordinário e até 5 no procedimento sumário. Depois não há diferença aqui, segue-se a decisão de rejeição ou de recebimento da inicial. Não há qualquer distinção. A rejeição no ordinário é com base no 395, a mesma coisa no rito sumário, nós acabamos de ver que se aplica o 395 a qualquer procedimento de primeiro grau. O que significa dizer que o juiz, se rejeitar a petição inicial no procedimento sumário, irá fazê-lo com base nos mesmos motivos que você encontrou para o ordinário. Inépcia da inicial, falta de pressuposto processual ou condição da ação, falta de justa causa. Aí não tira nem uma vírgula do que nós aprendemos no procedimento ordinário. Por ora, a diferença é só o rol de testemunhas. Bom, não sendo o caso de rejeição, o juiz recebe a inicial da mesma forma que o ordinário, decisão sucinta, não precisa ser uma decisão tão bem fundamentada quanto a de rejeição, porque a de rejeição desafia recurso, o recurso sentido estrito, e no sumário é a mesma coisa. Se tiver que rejeitar, rejeita, extingue o processo sem resolução de mérito, cabe recurso contra essa decisão, por isso que ela tem que ser bem fundamentada. E também, se tiver que receber, não precisa ser tão bem fundamentada assim, já que não cabe recurso contra essa decisão. Mesma coisa no procedimento sumário, a decisão de recebimento também interrompe o prazo prescricional, não há qualquer diferença. As formas de citação são as mesmas, preferencialmente por mandado,
a pessoa estando dificultando a sua citação, faz por hora certa, não sendo encontrada por estar em local incerto ou não sabido, cita-se por edital. No sumário cabe citação por edital. Não cabe no sumaríssimo, mas no sumário cabe. Ok? Por isso, quando precisa citar por edital lá no juizado, o processo não fica lá, remete para a justiça comum, vem para procedimento sumário, aqui permite citação por edital. Resposta à acusação, a mesma coisa do procedimento ordinário, no sentido de que o prazo é de 10 dias, a peça é obrigatória, de forma que se o advogado do réu, constituído por ele, perder o prazo de 10 dias para apresentar a resposta, o juiz intima ao réu para ele dizer se ele está com advogado ainda, se ele tiver sem advogado, nomeia um defensor público para oferecer essa resposta à acusação. Mas apesar dela ser obrigatória, ela pode e é recomendável, já falei aqui, que seja genérica. Fulano e tal, considerando-se inocente de todas as acusações que lhe são impostas, vem oferecer resposta à acusação nos termos do artigo 396, 396-A do Código de Processo Penal, e rolando as testemunhas abaixo. Pronto. Você não precisa mais do que isso na resposta à acusação, porque você terá as alegações finais ainda para expor a sua tese defensiva. Então tem que fazer também, se for o caso da defesa querer produzir provas que dependam aí do juiz, pode requerer isso na forma de diligências. E a mesma diferença que nós encontramos no começo, você vai ter aqui para a defesa. No procedimento ordinário, a defesa pode arrolar até 8 testemunhas, lá no ordinário. Aqui no sumário, o rol terá que ser até 5 testemunhas em igualdade com a acusação, até 5 testemunhas por cada crime imputado ao réu. Ok? Declarantes, também sem limite, mas o juiz pode dispensar os declarantes. Já as testemunhas não. Se você arrolar dentro do prazo e quiser ouvir todas, é direito seu. Agora os declarantes, o juiz ele pode dispensar se vê que você colocou em número excessivo. Ok? Depois disso nós temos a possibilidade de absolvição sumária. Aí não há qualquer distinção. Nós já vimos também que aplica-se o 397 ao sumário, ao sumaríssimo, aos demais procedimentos. Então, as possibilidades de absolvição sumária são as mesmas, excludendo ilicitude, excludendo culpabilidade, atipicidade, erroneamente o legislador botou ali a extinção da punibilidade, mas é tudo igual. Agora vem, chega a parecer brincadeira, mas agora vem a principal distinção entre o sumário e o ordinário na tentativa de ser um procedimento mais enxuto, mais célere, e que na prática não existe essa diferença. É que a lei diz expressamente que o prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, ou seja, o prazo contado do término do prazo para a defesa, para a resposta à acusação até a realização da audiência, deve ser de 60 dias no ordinário. No sumário, esse prazo entre o fim do prazo para a resposta à acusação e realização da audiência deveria, em tese, ser de 30 dias. Ora, na prática, pelo número excessivo de processos, na maioria das varas criminais, os juízes não conseguem fazer audiência do ordinário em 60 dias, que se dirá ter espaço em pauta para fazer a audiência do sumário em 30 dias. Então, se as diferenças até aqui que nós vimos já eram poucas, essa aqui é inexistente. Na prática, essa aqui praticamente não existe. Na prática, ela não existe essa diferença entre o ordinário e o sumário, porque nos dois casos se passa muito, de 30 e de 60 dias. Bom, a audiência, nenhuma diferença aí na audiência. Nós temos, na audiência de instrução e julgamento, nós vamos ter o depoimento, aqui ficou repetido, desculpem. Nós temos a mesma sequência, o depoimento da vítima, oitiva de testemunhos e declarantes da acusação na audiência, depois oitiva de testemunho e declarante da defesa, possibilidade de reconhecimento de pessoas e coisas e acareações, se houver perito, se houver necessidade se houve uma perícia e ficou algo confuso no laudo e você precisa de explicação além do perito, faça um pedido com pelo menos 10 dias de antecedência e pode ter na audiência esclarecimentos do perito. O réu vai ser interrogado da mesma forma que no ordinário, ou seja, lê-se a denúncia para ele, o juiz começa a fazer perguntas sobre sua vida pregressa, depois pergunta sobre o fato, abre espaço para o Ministério Público fazer perguntas, depois para a defesa e encerra o interrogatório.
Mesma coisa do ordinário. Agora, temos aí uma diferença. É que no ordinário há a previsão expressa de requerimento de diligências. No ordinário não tem isso. Desculpe, no sumário não tem essa previsão das partes fazerem um requerimento de diligências. Esse requerimento de diligência, nesse momento, é para quê? Porque nós estamos na audiência de instrução. E de instrução e julgamento, que em tese mostra que não deveria haver nenhuma outra audiência depois. O que o julgamento deveria sair nessa audiência, ou pelo menos ela terminar e ficar pronta para o julgamento. Ou o juiz dá a sentença na hora ou não. Mas vejam, a ideia é que as provas sejam produzidas até essa audiência, ou nela, né? As últimas provas são produzidas nela. Só que acontece a dinâmica do processo, é impossível você prever todas as situações, então acontece de surgir, às vezes na própria audiência de instrução, surge a necessidade da produção de mais provas. Se não na própria audiência, pelo menos depois daquelas oportunidades que as partes tiveram para requerer diligências. Por isso que você não pode, sabendo que vai ter a chance de requerer depois diligência, você não pode deixar para requerer no final diligências que você podia ter requerido no começo. Se é da acusação, o momento de requerer diligências é na inicial. Se é na defesa, é na resposta à acusação. Mas se depois desses momentos surgiu a necessidade de uma prova nova, ou se você só teve acesso a ela depois, ou se você só tomou conhecimento dela depois disso, ou se ao longo do processo é que surgiu a necessidade dessa prova, aí você pode fazer um requerimento de diligências no final. Sobretudo se for o que surgiu ali na audiência de instrução, aí fica muito clara a necessidade de pedir agora. Então, embora o legislador não traga isso expresso no sumário, a doutrina é praticamente unânime em dizer isso, que, claro, não se vai negar a necessidade de uma prova, até por conta do princípio da busca da verdade real, se surgiu ao longo da instrução e, sobretudo, na audiência, surgiu a necessidade de uma prova nova, por exemplo, menciona-se uma testemunha, menciona-se uma pessoa que não foi arrolada como testemunha, mas que teria presenciado fatos, teria conhecimento pessoal dos fatos que ocorreram ali, podem ajudar no deslinde da questão. É claro que interessa ouvir uma pessoa dessa. E embora a lei não traga isso expressamente, nós já vimos que aplicam-se subsidiariamente as disposições do ordinário ao sumário. Por isso que os juízes têm concedido que as partes nessas situações requeram diligências. Além do que o artigo 535 do Código de Processo Penal, lá no procedimento sumário, diz que todos os atos serão realizados em audiência, mas que no caso de uma prova faltante, o juiz pode determinar a condução de quem quer que seja. Então, se houver, a necessidade de ter o oitivo de uma pessoa, se vir a ser necessário ouvir alguma pessoa, aí o juiz pode marcar uma nova audiência só para ouvir essa testemunha, ou realizar qualquer outra diligência que se faça necessário. Nós temos ainda, olha, alegações finais. No procedimento ordinário, elas podem ser, via de regra, orais, excepcionalmente por memoriais. Na prática, eu já falei que se inverte. Na prática, termina sendo mais por memoriais escritos em 5 dias do que os debates orais. No sumário, veja, as alegações finais só estão previstas por debates orais, da mesma forma que no ordinário, 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Aquela mesma sequência, aquelas mesmas situações que nós vimos, tendo assistente, não tendo assistente, tudo igual. Agora, embora não fale aqui alegações escritas, é claro que se a audiência demora, fica inviável fazer debates orais, ou se apesar de ser sumário o caso se mostra complexo, os juízes têm mandado, muito comumente, fazer as alegações finais escritas, tomando com base o ordinário, fazendo a aplicação subsidiária do ordinário. A sentença pode ser dada na hora, ou o juiz pode fazer concluso depois de uma obrigatoriedade do juiz fazer oralmente. Já tem Guilherme Nucci, ele diz que se as partes fizerem oralmente, o juiz está obrigado a fazer sentença oral. Com todo respeito, isso não existe. O juiz não pode ser obrigado a dar sentença oralmente. Então, em resumo, quais são as diferenças do sumário para o ordinário? Quantidade de testemunha que as partes podem arrolar. Até 5 no sumário, até 8 no ordinário. Essa é a primeira diferença. Prazo para audiência de instrução, 30 dias no sumário e 60 dias no ordinário. Falta de previsão de requerimento de diligências, mas aplica-se subsidiariamente aí o ordinário e supre isso. Falta de previsão de alegações por memoriais, alegações finais por memoriais, supre-se também subsidiariamente essa questão
aplicando-se subsidiariamente o procedimento ordinário. Então, são essas poucas diferenças entre o sumário e o ordinário. O que não for nessas diferenças segue-se rigorosamente da mesma forma tudo que nós aprendemos no procedimento ordinário. Ok? Bom, com isso a gente encerra o procedimento sumário. Vou fazer uma breve pausa agora e depois nós vamos começar o sumaríssimo. Esse tem, apesar do nome sumaríssimo, tem muito mais detalhe para se aprender do que o sumário. Eu volto em instantes. Bem, pessoal, vamos dar sequência à nossa aula. Eu disse antes do breve intervalo que nós iremos falar agora sobre o procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo é o procedimento que se aplica nos juizados especiais criminais, né? Como estamos tratando de processo penal, nos interessa os juizados especiais criminais. Isso porque os juizados, eles têm os juizados cíveis e juizados criminais. E nos interessa, evidentemente, o estudo dos juizados especiais criminais. Antes de falar um pouco mais sobre a origem dos juizados, eles têm, na verdade, sede constitucional. Desde a Constituição de 88 que estavam previstos os juizados especiais, pelo menos a criação dos juizados especiais e alguns aspectos básicos de como eles deveriam ser já estavam na Constituição Federal. Vamos dar uma olhada aqui na tela. O artigo 98 da Constituição diz o seguinte: a União, no Distrito Federal e nos territórios e os estados criarão juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. E o parágrafo 1º diz: Lei Federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Então, olha só, a Constituição aqui já determinou que fossem criados os juizados especiais estaduais pelos estados e no Distrito Federal a União criasse também juizados especiais. Não se confundem, no caso, com os juizados federais criados aí para a Justiça Federal. Então, no caso, os juizados especiais seriam provistos por juízes togados ou togados e leigos. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre a estrutura do juizado especial para vocês. E com competência para o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, a Constituição utilizou essa expressão para definir a competência do juizado especial para o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo. De instantes eu vou falar sobre essa competência do juizado. E aí, permitida a transação, nós vamos falar também sobre esses institutos, não na aula de hoje, na próxima aula vamos falar sobre esses institutos, desses benefícios que a lei traz no juizado especial, transação penal, suspensão condicional de processo, nós vamos falar sobre isso. E o julgamento não pelo Tribunal de Justiça, o julgamento dos recursos, mas por turmas recursais compostas por juízes de primeiro grau. Então, as bases do juizado já foram lançadas na Constituição. Cabia à legislação infraconstitucional regulamentar esse dispositivo constitucional, trazendo então a criação de forma mais específica, né, dos juizados especiais. E isso foi feito através da Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais estaduais, e posteriormente a Lei 10.259 de 2001 criou juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Bom, numa breve explanação histórica aqui, nos anos 90 já era muito evidente o problema do excesso de processos na Justiça e da forma pouco racional de funcionamento da Justiça ou pouco eficaz de funcionamento da Justiça, sobretudo do sistema penal, da Justiça Penal. Então, nos anos 90, a Justiça estava abarrotada de processos, cada juiz com um número absurdo de processos para julgar, e na seara criminal isso era muito problemático,
porque muitas vezes os juízes lidavam com um número enorme de processos por crimes de baixa ofensividade, crimes com penas muito pequenas previstas na legislação, pequenas discussões, pequenos problemas do dia a dia que geravam situações previstas como crime, como lesões corporais, ou crime ou contravenção até, né, como vias de fato, ou crime de lesões corporais, crime de ameaça. Então esse tipo de situação superlotava a justiça, né, sobrecarregava os juízes criminais de processos, o que fazia, o que colaborava inclusive para a demora da prestação jurisdicional, mais ainda nos processos mais complexos. Então, eu falei há pouco, quando tratei o procedimento ordinário, o quanto ele era demorado, porque tendo muitas audiências, era muito difícil o juiz encontrar espaço na pauta, porque havia sempre uma pauta muito cheia. Isso acontece ainda hoje, claro. A justiça criminal ainda é lotada de processos, ainda demora muito para marcar uma audiência, mas essa situação era crítica realmente nos anos 90. De forma que idealizou-se um pouco antes, já na década de 80 ainda na Constituição, idealizou-se a criação dos juizados especiais na Constituição, mas somente nos anos 90 foi que se desenvolveu a Lei 9.099, né, para, enfim, ela ser editada e posteriormente de aprovada e sancionada entrar em vigor. Então, a Lei 9.099 ela surgiu nesse contexto, né, de busca por uma justiça penal mais eficiente, de uma justiça penal mais célere e passando também, dentro dessa linha, né, pelas ideias de um direito penal mínimo, né, de uma utilização mais racional do direito penal, de prover nessa lei institutos pelos quais você poderia dispensar uma utilização maior do processo penal, através de institutos despenalizadores que evitassem a condenação, ou que evitassem o risco da condenação, evitassem a utilização do processo, de uma forma que a justiça se concentrasse mais nos crimes de maior ofensividade, crimes de uma potencialidade ofensiva média e alta, mas os crimes de potencialidade ofensiva muito baixa se resolvessem de outra forma, através de alguns acordos de institutos, que a pessoa suspeita pudesse firmar com o Ministério Público e evitar assim o uso do processo penal. E deslocar isso para um juizado com um procedimento mais simples, com um procedimento que privilegiasse a oralidade, a simplicidade, e dessa forma a coisa tramitasse mais rapidamente do que nas varas comuns e os recursos no Tribunal de Justiça. A ideia foi essa. A ideia foi essa, e nós vamos estudar em breve, né, o procedimento, e você vai observar bem o que eu vou dizer. Hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos gerais, e na próxima aula vamos começar o rito propriamente dito, o rito sumaríssimo. E você vai observar bem que o rito sumaríssimo ele realmente é muito curto. Ele é composto basicamente de duas audiências, uma audiência preliminar e uma audiência de instrução. E você vai perceber claramente que essa audiência preliminar ela foi idealizada sob a forte influência dessa ideia de um direito penal mínimo, porque há pelo menos três situações que podem livrar o suposto autor do fato de ser processado ou do processo continuar. Se houver o oferecimento da denúncia, da continuidade do processo. Então há situações que até evitam a ação penal, e há uma situação, a suspensão do processo, que não evita o oferecimento da ação, mas evita a continuidade do processo. Ou seja, essa audiência preliminar é uma mãe para o suposto autor do fato. Ele traz ali diversas situações para ele escapar do processo, de não ser processado. Não necessariamente que a gente esteja dizendo que a pessoa é culpada, mas você não corre o risco de uma condenação. O problema é que é muito difícil você conciliar celeridade, sobretudo quando ela é excessiva, com garantias fundamentais. E isso é o que às vezes faz a Lei 9.099 ser merecedora de críticas. Porque se, por um lado, a audiência preliminar traz esses vários benefícios para o suposto autor do fato escapar do processo penal, você verá futuramente, em breve, na nossa próxima aula, que a audiência de instrução, por outro lado, é extremamente negativa para a defesa. Diminui muito as possibilidades de defesa, pelo menos em comparação
com os procedimentos ordinários, sumários, com os procedimentos em varas criminais comuns. Você vai ver o que não é interessante para a defesa, em muitos casos, ela partir para a instrução. Vou depois explicar isso detalhadamente, a sensível diferença ou diminuição que há no direito de defesa do réu quando ele parte para a audiência de instrução. De forma que, por um lado, houve essa influência, né, de ideia de um direito penal mínimo, mas por outro lado, a pressão por celeridade, a pressão por eficiência, fez com que alguns aspectos importantes do processo penal, como a ampla defesa, sofressem uma certa mitigação, sofressem um certo prejuízo. Nós vamos depois comentar mais sobre isso. Bom, então nós tivemos a Lei 9.099, que é ela que cria o procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo aplicável no juizado especial, ele vem definido na Lei 9.099. Mas a Lei 9.099 criou os juizados no âmbito estadual. Depois tivemos a Lei 10.259 criando o juizado especial federal, mas ela não cria um procedimento novo. Ela aplica o procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 aos juizados especiais federais. Ok? Bom, nós temos alguns princípios que norteiam o juizado especial, né? Que são eles que delineiam, que dão a face do juizado especial criminal. Um aspecto importante de se dizer, antes de tratar dos princípios, é que a Lei 9.089, como eu falei, ela dispõe sobre os juizados especiais criminais, mas vocês viram na Constituição mesmo que os juizados seriam cíveis e criminais. Então a Lei 9.099, ela traz duas partes. Do artigo 1º até o artigo 59, você tem disposições do juizado especial cível, que portanto não nos interessam. Tudo que nos interessa está do artigo 60 em diante, que é a parte da lei que trata do juizado especial criminal. Então, quando eu falar de Lei 9.099, não nos interessam os artigos de 1 a 59. Nos interessa do artigo 60 em diante, porque aí sim nós temos as disposições que tratam do juizado especial criminal. Bom, voltando então aos princípios, esses são os princípios, portanto, que dão os contornos do juizado especial criminal. Quais são eles? Olha só, o princípio da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e princípio da celeridade. Esses princípios estão expressos na Lei 9.099. Não são princípios implícitos, não. São princípios expressos na Lei 9.099. Então vejam, princípio da oralidade. Você vai observar isso. Praticamente tudo que se faz no juizado é de forma oral. Veja, inclusive, que o procedimento, como eu falei, ele é composto de uma audiência preliminar e uma audiência de instrução. Tudo acontece nessas audiências. Tudo acontece nessas audiências. Se o réu comparecer, né, se o suposto autor do fato comparecer à audiência preliminar, até a sua citação vai se dar em audiência. Ele não vai ser citado por mandado, ele só será citado por mandado, o oficial de justiça ir entregá-lo o mandado, se ele não comparecer à audiência preliminar. Mas tendo comparecido, todos os atos serão feitos de forma oral, em audiência. Inclusive a defesa que ele apresenta, as alegações finais, tudo, as provas serão produzidas em audiência, tudo será feito em audiência, privilegiando, portanto, o princípio da oralidade. Ok? Simplicidade. Bom, você vê que no juizado tudo é feito de uma forma mais simples, tudo é simplificado no juizado, a tal ponto, como eu falei, de não ser permitida a citação por edital. Se houver necessidade de uma citação por edital, ou se houver necessidade de produção de uma prova complexa, como por exemplo, juntada de um número excessivo de documentos. Imagina aí, no juizado tudo tem que acontecer nas audiências. Aí você junta antes da audiência 3.000 folhas de documento. Isso é impossível da outra parte analisar isso em audiência. O juiz teria que dar prazo, remarcar a audiência, o que tornaria impossível a continuidade desse processo no juizado especial. Seria remetido então para a justiça comum, a vara criminal comum. Também a necessidade de uma perícia muito complexa, muito elaborada. Isso também desloca o processo para a vara comum. Então, a necessidade de uma prova complexa ou a necessidade de citação por edital são incompatíveis com o princípio da simplicidade e, portanto, levam o processo para uma vara criminal comum.
A informalidade, você vê que no juizado a própria condução, a dinâmica das audiências, ela é muito mais informal do que nas varas criminais comuns. Inclusive pelo fato de que na audiência preliminar, nem sempre você vai ter a presença do juiz. Você vai ter ali, às vezes, um juiz leigo, um conciliador, você vai ter naquela audiência, e tudo é feito de forma muito amigável, muito, às vezes uma conversa muito informal já se resolve, sobretudo na hora de fechar um acordo contra os danos civis ou uma transação penal, faz-se de forma muito informal, não é? Muito amigável, na base da conversa mesmo, sem aquele rigor formal de uma audiência. Então a informalidade é outro princípio que norteia aí o juizado especial. A economia processual, né, procura-se de todo modo diminuir os custos com o processo no juizado, de uma forma que se busca o princípio da economia processual como um norte para o juizado, e isso, claro, até mesmo um procedimento mais enxuto, mais breve, com tudo feito oralmente, gera, sem dúvida alguma, uma economia para todos os envolvidos no processo. Ok? E, claro, o princípio da celeridade, como eu já falei, esse próprio procedimento extremamente enxuto, com tudo concentrado em duas audiências, prima pela celeridade, por ser um procedimento mais rápido, que dê uma prestação jurisdicional mais rápida. Na prática, nem sempre essa celeridade ocorre, porque também há tantas causas nos juizados. Pegando o exemplo da nossa capital, na de João Pessoa, nós temos um só juizado especial criminal para João Pessoa, tirando, claro, a possibilidade de Mangabeira, mas eu digo com competência no Fórum Criminal da capital, né, sem contar as varas mistas de Mangabeira, você vai ter um juizado especial criminal que é superlotado de processos e às vezes para marcar uma audiência para meses e meses depois, porque apesar da tentativa de se buscar a celeridade, mas o número excessivo de processos termina sempre atrapalhando o rápido andamento dos processos na justiça. Então são esses os princípios expressos da Lei 9.099, que, como eu disse, dão os contornos de como deve ser o juizado especial criminal. Bom, a questão da competência é muito importante no juizado especial. Primeiro porque a competência do juizado é uma competência em razão da matéria. Você pode ver que isso o legislador constituinte deixou bem claro, que os estados, a União, o Distrito Federal e os estados deveriam prover os juizados especiais cíveis e criminais com competência para julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo. Então observe que a competência é definida pela Constituição em razão da matéria, ou seja, em razão do tipo de crime. Os juizados são competentes para julgar infrações penais de menor potencial ofensivo. Então a sua competência é definida pelo tipo de crime que julga, pela matéria em julgamento, infrações penais de menor potencial ofensivo. Isso foi definido no texto constitucional, a competência em razão da matéria, que é uma competência absoluta. A infração a essa regra de competência absoluta gera uma nulidade absoluta, uma nulidade insanável, que portanto pode ser arguida a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Então é muito importante observar, ter cuidado com a competência do juizado especial criminal, porque ela é de natureza absoluta. Se o crime é de menor potencial ofensivo, não houver nenhuma vedação legal quanto à aplicação da Lei 9.099 para aquele tipo de crime, a competência será do juizado especial criminal por força de disposição expressa na Constituição Federal. E claro, a legislação que criou mais especificamente, que regulamentou o procedimento sumaríssimo, né, e regulamentou os juizados criando o procedimento sumaríssimo, iria definir o que seriam infrações penais de menor potencial ofensivo. Mas não pense que foi tão fácil assim. Né? Essa definição de infrações penais de menor potencial ofensivo hoje está pacificada, mas passou por uma certa turbulência na sua origem. É interessante que vocês tomem conhecimento disso. Vejam só, na redação original, a Lei 9.099, quando eu falo aqui, terminei esquecendo de colocar, quando eu falo aqui na redação original, eu me refiro à Lei 9.099. Depois eu corrijo isso aqui. Então, a Lei 9.099, na sua redação original, dizia que os juizados seriam competentes
para julgar e processar as infrações penais de menor potencial ofensivo, como diz a Constituição. E logo em seguida define infrações penais, ou definia infrações penais de menor potencial ofensivo, como sendo todas as contravenções penais, independentemente de sua pena, e os crimes com pena máxima prevista em abstrato de 1 ano. Então, na redação original da Lei 9.099, infrações penais de menor potencial ofensivo, repetindo, eram todas as contravenções penais, não importando a quantidade de pena, só o fato de ser contravenção penal já era infração penal de menor potencial ofensivo, e quanto aos crimes, os crimes somente aqueles cuja pena máxima prevista em lei não passava de 1 ano. Então, se a pena fosse de até 1 ano, a competência era do juizado. Se passasse de 1 ano, a competência não era mais do juizado. Então, eram para contravenções e crimes com pena máxima em abstrato de até 1 ano. Né? Igual ou menor do que 1 ano. Bom, isso foi assim, sem maiores turbulências, sem maiores problemas, de 95 a 2001. O problema é que, quando o legislador fez a Lei 10.259 de 2001, criando juizados especiais criminais no âmbito federal, essa Lei 10.259 de 2001 definiu infração penal de menor potencial ofensivo como sendo aqueles crimes com pena não superior a 2 anos. Veja que a Lei 9.099 falava em 1 ano. A Lei 10.259 passou a falar de 2 anos. Então, com isso, nós passamos a ter um mesmo conceito, infração penal de menor potencial ofensivo, com duas definições legais diferentes. Para a Lei 9.099 dos juizados estaduais, era crimes com pena de até 1 ano. Para a Lei 10.259 de 2001, crimes com pena de até 2 anos. Um mesmo conceito, infração penal de menor potencial ofensivo, com duas definições diferentes. Crimes com pena de até 1 ano para um, crimes com pena de até 2 anos para outro. Isso trazia uma situação inusitada. Pegando como exemplo o crime de desacato à autoridade, era interessante porque, no caso do desacato, se você desacatasse um funcionário público estadual, como o desacato tinha pena maior do que 1 ano, você desacatasse um funcionário público estadual, você não ia para o juizado, não tinha direito aos benefícios da Lei 9.099. Se você desacatasse um funcionário público federal, como a pena máxima do crime ficava dentro da esfera de 2 anos e para o juizado federal cabia pena de até 2 anos, então você podia ter direito aos benefícios da lei. Ou seja, você tem que perguntar ao funcionário primeiro se ele era federal ou estadual antes de desacatá-lo. Se fosse estadual, você não desacatava. Se fosse federal, você desacatava. É cômico, mas assim, era uma situação que podia acontecer na prática, porque a lei dava duas definições diferentes para o mesmo conceito. Então isso gerou muita polêmica no Ministério Público, no âmbito da Justiça, sobre se deveria, se essa lei, por agora trazer um novo conceito, se ela havia revogado ou não, nesse ponto, a Lei 9.099. A polêmica durou até 2006, quando a Lei 11.313 deu nova redação ao artigo 61 da Lei 9.099, igualando ao Juizado Especial Federal e definindo infração penal de menor potencial ofensivo como sendo, além das contravenções, os crimes com pena máxima de até 2 anos. Então, hoje, o que está em vigor, aí sem mais discussões, é que infração penal de menor potencial ofensivo significa dizer as contravenções penais, quaisquer que sejam as suas penas, e os crimes com pena máxima de até 2 anos. Só lembrando um detalhe, as contravenções penais são sempre da competência da Justiça Estadual, do Juizado Especial Estadual. Não importa se atinge interesses da União ou não. Não há contravenções penais julgadas no Juizado Especial Federal. Originariamente não. Pode ser que com conexão com continência sim, mas originariamente não. Por que isso? Porque o artigo 109 da Constituição só deu competência à Justiça Federal para julgar crimes, não deu competência para julgar contravenções. Então, as contravenções, mesmo que atinjam interesses da União, são sempre julgadas pelo Juizado Especial Estadual. Tá certo? Não são julgadas pelo Juizado Especial Federal, que só tem competência para julgar crimes. Então, os crimes
com pena máxima de até 2 anos, são julgados pelos juizados especiais federais ou estaduais, conforme atinjam ou não interesses da União. E as contravenções penais, sempre por juizados especiais estaduais. Bom, vamos dar uma breve parada aí, um intervalo, e na volta eu continuo falando ainda sobre competência, sobre essa questão dessa quantidade de pena de até 2 anos para definir a competência do juizado. Eu volto daqui a pouco. Bem, pessoal, dando sequência à nossa aula, eu disse a vocês antes da parada, antes do intervalo, que a competência do juizado, ela agora ficou fixada tanto para o juizado estadual quanto para o juizado federal. A competência ficou para as contravenções penais, no caso dos juizados estaduais, e tanto para os juizados estaduais quanto federais, os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 2 anos, ou seja, igual ou menor do que 2 anos. Bom, mas uma questão que sempre atormenta quem começa a estudar esse instituto diz respeito às causas de aumento e de diminuição de pena. Só lembrando, o Código Penal ele traz várias circunstâncias, tanto na parte especial quanto na parte geral. Você tem, por exemplo, as circunstâncias judiciais que lá no cálculo da pena vão influenciar na primeira fase do cálculo, a pena base. Elas estão no artigo 59 do Código Penal. Você tem as agravantes e atenuantes. As agravantes elas estão no artigo 61 e 62 do Código Penal. As atenuantes no artigo 65, mas o Código permite que o juiz reconheça outras circunstâncias como atenuantes, agravantes não, só as que estão na lei. As agravantes e atenuantes, o legislador não diz quanto o juiz deve aumentar da pena em razão de agravantes e atenuantes. Fica a critério do juiz. Há uma praxe de 1/6 sobre a pena base, mas não é nada obrigatório. As causas de aumento e diminuição são aquelas em que o legislador já traz uma fração, uma proporção de aumento ou de diminuição. É quando ele diz aumenta-se de 1/3, aumenta-se de 1/6, diminui-se de metade, diminui-se de 2/3. Isso é causa de aumento ou causa de diminuição. Pode esse aumento ou diminuição ser variável, de 1/6 a metade, de 1/6 a 2/3, de 1/3 a 2/3. Então pode ser de variável ou fixa a causa de aumento ou diminuição. Dentre as causas de aumento, as mais comuns e que sempre entram nessa discussão são as hipóteses de concurso de crimes. Vocês sabem que em concurso de crimes há 3 modalidades de concurso de crime. Vocês aprenderam em Direito Penal 2. Concurso material de crimes, quando por meio de várias ações distintas, 2 ou mais ações distintas, eu causo 2 ou mais crimes que podem ser da mesma espécie ou não. Aí essas penas desses crimes serão somadas. Nós temos nesse caso aí o sistema do cúmulo material, que é o sistema próprio do concurso material de crimes, somatório das penas. Mas existe o concurso formal, que é uma ficção da lei, porque você, através de uma só ação, dá causa a mais de um crime. Exemplo clássico, você vem dirigindo seu carro e atropela 2 pessoas. Então, mata os 2 ou mata um e deixa o outro lesionado. Então você, com uma só ação, deu causa a mais de um crime. Pode ser da mesma espécie ou não, como esse exemplo que eu dei. 2 homicídios, são 2 crimes da mesma espécie. Um homicídio e uma lesão corporal grave, crimes de espécies diferentes. Nesse caso, as penas não vão ser somadas. Como partiram de uma só ação, o legislador entende como se fizesse parte de um crime só, e para evitar então uma pena desproporcional, o legislador determina que o juiz tome uma das penas, se elas forem iguais, ou a maior delas, se elas forem distintas. Então o juiz calcula as penas de cada crime, depois pega a maior delas e exaspera, aumenta de 1/6 até a metade. Essa variação vai depender da quantidade de crimes.
nesse exemplo que eu dei, de 2 crimes apenas, aumentaria de 1/6. E tem o crime continuado, que é como se fosse um concurso material mais específico com a aplicação da pena do concurso formal, exasperação, né, com o mesmo sistema do concurso formal. Então ele é uma sequência de crimes, ele se caracteriza por uma sequência de crimes da mesma espécie sempre, algo mais específico, e que pela semelhança de tempo, lugar e modo de execução, esses crimes são tidos um como a continuação do outro. Então o juiz pega uma das penas, a maior delas, e a exaspera de 1/6 a 2/3. Bom, como fica a competência do juizado no caso de concurso de crimes? Veja bem, em se tratando de concurso material, né, se em tese a pessoa praticou os crimes em concurso material, você vai pegar as penas máximas em abstrato, que estão previstas para esses crimes, e você vai somar essas penas máximas. Se o resultado dessa soma passar de 2 anos, não vai para o juizado, vai ter que ir para uma vara criminal comum. Ok? Mesmo que isoladamente a pena de cada crime seja menor do que 2 anos. Mas se o somatório delas ultrapassar os 2 anos, a competência não será do juizado. E no caso, se em tese foram praticados crimes em concurso formal ou crime continuado, então você vai pegar as penas máximas desses crimes para considerar, né, e você vai aplicar a exasperação. Vai considerar cada crime sua pena máxima, verifica qual é a maior delas e exaspera. Vai pegar, no caso, o patamar mínimo da causa de aumento. Quando a causa de aumento a gente pega em abstrato o patamar mínimo, quando a causa de diminuição pega o patamar máximo, ou seja, a causa que menos aumente, a causa que mais diminui. Então você aplica isso sobre a pena máxima em abstrato. Se o resultado dessa exasperação passar de 2 anos, a competência não será do juizado. Se for igual ou menor do que 2 anos o resultado da exasperação, ainda será competência do juizado. Ok? Outra coisa importante, aquela Lei 11.313, ela trouxe a previsão aqui no artigo 60, né, da conexão ou continência, como ficam os benefícios do juizado. Porque a questão é a seguinte, a Lei 9.099, como eu já falei, né, no começo da aula, ela trouxe benefícios para tentar evitar o processo penal, que são formas, né, de você não utilizar o processo, são institutos despenalizadores para evitar que a pessoa seja condenada e sofra uma pena privativa de liberdade, ou de qualquer modo, algum outro tipo de pena com todas as consequências de uma condenação penal. Esses institutos são 3. A possibilidade de uma composição civil dos danos, ou seja, a vítima e o suposto autor do fato acertarem a indenização. Eu vou falar disso pormenorizadamente na próxima aula. Mas em tese é isso, a vítima e o autor do fato fazerem a indenização, acertarem o valor da indenização, dependendo do tipo de crime, tipo de ação, isso extingue o processo. A transação penal, que é a aceitação de uma pena antecipada, sem que isso gere maus antecedentes ou reincidência, não surte esses efeitos secundários de uma condenação, apenas você aceita uma pena antecipada, se cumprir, o processo está extinto. Ou a suspensão do processo, em que é oferecida a denúncia, o juiz recebe a denúncia, mas você aceita a suspensão do processo, cumpre condições durante um determinado tempo e depois o processo é extinto, sem também haver registro disso para fins de antecedentes ou de reincidência. E sem gerar qualquer outro efeito secundário da condenação, porque não houve condenação. Então são esses 3 benefícios, composição dos danos, transação penal e suspensão do processo, que caracterizam, né, o benefício do juizado. A suspensão condicional, apesar de prevista na lei do juizado, não é exclusiva dele. A suspensão condicional pode ser aplicada em outros crimes, desde que a pena mínima em abstrato não passe de 1 ano. Ok? Artigo 89, eu vou também depois comentar isso bem detalhadamente com vocês na próxima aula. Mas eu expliquei rapidamente só para vocês entenderem então o artigo 60. Na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se os institutos da transação penal e da composição civil. Então observe bem, lembram do semestre passado, né, quando tratamos da conexão e da continência, ao falarmos sobre competência?
O que é que nós aprendemos? Que quando há conexão ou continência, os processos vão ser reunidos em um único juízo. Se estiverem em juízos diferentes, você aplica a regra do artigo 78 do Código de Processo Penal. E o que diz lá o artigo 78? Júri prevalece sobre qualquer juízo da justiça comum. Júri não prevalece sobre justiça especial, que também não julga os crimes do júri, a separação. Então, uma reunião, uma conexão, continência entre um júri e um crime eleitoral, justiça eleitoral julga o crime eleitoral, tribunal do júri, o doloso contra a vida. Ok? Agora, doloso contra a vida e qualquer outro crime da justiça comum, desde que o réu não tenha foro privilegiado constitucional, haverá reunião. E reunião onde? No júri. O júri prevalece sobre os outros crimes da justiça comum. E se não for o caso do júri, aí você vai para aquele juízo que estiver com o crime mais grave, ele que vai prevalecer e atrair para si os demais. Se as penas forem de igual gravidade, as penas em abstrato forem de igual gravidade, o juiz que está com o maior número de processos dentre aqueles que estão ali reunidos por conexão ou continência. E se forem iguais na quantidade de processos, na quantidade de pena, aí vai para prevenção. Okay? O juiz que primeiro despachou naqueles processos ainda na fase do inquérito, será o juízo prevento para todos eles. Ok? Então aqui diz o seguinte: se forem reunidos os processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, e dentre eles houver ali algum processo da competência do juizado, devem ser assegurados os benefícios do juizado. Aqui fala na transação penal e na composição dos danos civis, porque são os que são exclusivos do juizado. Mas evidentemente que se o réu fizer jus à suspensão condicional do processo, tem que se oferecer a ele. Só que essa já pode ser oferecida em qualquer crime, desde que a pena mínima não passe de 1 ano. Mas a transação penal e a composição civil, que são exclusivas do procedimento sumaríssimo, devem ser mantidas em relação ao crime da competência do juizado, mesmo que o processo não esteja mais no juizado. Então, se a pessoa cometeu, por exemplo, um crime de homicídio e um crime da competência do juizado, como, por exemplo, uma ameaça, uma injúria, uma difamação, uma lesão corporal leve, vamos dizer que contra uma testemunha do crime, para tentar assegurar a vantagem do crime de homicídio, isso gera conexão. Então, no crime da competência do juizado, mesmo que já não esteja lá, o juiz deve assegurar os benefícios da Lei 9.099. Pode ser do júri, não tem problema. O juiz do júri vai oferecer, o juiz da vara do júri vai oferecer ao réu, ainda que tramitando o processo sob o rito do júri, mas no crime da competência do juizado, o juiz lhe assegura os benefícios previstos na Lei 9.099. Ok? É sempre importante lembrar que a Lei Maria da Penha veda expressamente para os crimes alcançados por ela, os crimes em que há violência doméstica familiar contra a mulher, não importando a pena. Você lembra, eu disse que a competência do juizado é para crimes com pena igual ou menor do que 2 anos, desde que não vedada pela lei. Desde que a aplicação da Lei 9.099 não seja vedada pela lei. É o caso aqui. Nos crimes em que cabe a Lei Maria da Penha, não se aplica a Lei 9.099 de setembro de 95. Então, para esses crimes, segue-se o rito sumário. Quando eles têm, claro, quando eu digo para esses crimes da Lei Maria da Penha, quando a pena é igual ou menor do que 2 anos. Então, uma lesão corporal leve, se for praticado no contexto de violência doméstica e familiar, é crime que vai ser alcançado pela Lei Maria da Penha, não vai para o juizado. Se não fosse um crime em que houvesse a incidência da Lei Maria da Penha, seria julgado pelo juizado especial e com todos os benefícios da Lei 9.099. Mas veja que não se aplica a Lei 9.099, então nem se aplica o rito sumaríssimo, nem se aplicam os benefícios da Lei 9.099, ok? De forma que vai para a vara comum e seguindo o rito ordinário sem nenhum dos benefícios da Lei 9.099. Há uma exceção na competência no Estatuto do Idoso. No Estatuto do Idoso, o artigo 94 diz: aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se a Lei 9.099 e subsidiariamente o Código de Processo Penal. Então observe que a competência vai para 4 anos. Então não ultrapasse 4 anos. A regra geral para a competência do juizado são crimes cuja pena máxima, em abstrato, não passe 2 anos, iguais ou menor do que 2 anos.
Mas se for crime que se enquadre no Estatuto do Idoso, a competência é para crimes que não ultrapassem os 4 anos, ou seja, igual ou menor do que 4 anos. Claro, excepcionalmente, tem uma exceção, já que a regra geral é de 2 anos. Isso aqui de forma alguma autoriza que você aplique por analogia a qualquer crime os 4 anos. Ou seja, essa lei ela não alterou a competência do juizado como regra geral. Observe que ela é específica apenas para os crimes previstos nesta lei, que é o Estatuto do Idoso. Só nesse caso. Não alterou a competência geral. É diferente daquela situação que eu falei do Juizado Especial Federal, porque ali o legislador não disse que somente nos crimes daquela lei. Ali o legislador, na verdade, ele tratou de mudar o conceito. Né? A discussão que se teve é porque o conceito de infração de menor potencial ofensivo foi alterado. E aí precisou vir a Lei 11.313 e alterar esse conceito também para o Juizado Especial Estadual. Então aquela discussão tinha mais sentido, mas aqui não. Aqui é claramente uma exceção restrita à aplicação do Estatuto do Idoso. Ok? Vamos falar agora um pouco, já que na próxima aula vamos entrar no procedimento sumaríssimo de qualquer modo, mas hoje interessa falarmos sobre o TCO, antes de começarmos a estudar o procedimento sumaríssimo. O que é o TCO? Termo circunstanciado de ocorrência. Então está aqui, TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Bom, o que é o TCO? Vejam só, lembram que eu falei que no juizado segue-se o princípio da simplicidade, da economia processual, da celeridade. Então, tais princípios incidem de tal forma no juizado que o legislador simplifica tanto o procedimento que ele diz que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. Preste atenção nesse ponto que é muito relevante, pessoal. Vocês lembram que eu falei a vocês que a ação penal ela tem como um dos requisitos, e nós vimos isso no artigo 395, a existência de justa causa. Sem justa causa, o juiz rejeita a petição inicial penal. Significa dizer que o autor da ação penal, para propor a ação, ele tem que demonstrar que há prova da materialidade e indícios de autoria. Isso é uma exigência, um ônus que recai sobre a acusação. No juizado, o legislador dispensa isso. Porque todas as provas, inclusive quanto à materialidade, os indícios de autoria, tudo vai ser produzido em audiência. Na verdade, a gente já não vai falar mais em indícios, sim de prova da autoria. Então, a prova da materialidade, a prova da autoria, a prova da culpabilidade do réu, tudo vai ser feito em audiência. Em resumo, não há necessidade de inquérito ou de qualquer investigação prévia no âmbito do juizado para se fazer ação penal. Para a ação penal, basta o relato da vítima no TCO, já é suficiente para se fazer a ação penal no juizado. Então, o que é o TCO? Ele é o equivalente ao inquérito? Não, porque o inquérito é um procedimento de investigação. O TCO é apenas um instrumento de registro de um fato da competência do juizado para que este tenha ciência da ocorrência de um crime, de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então, se por exemplo eu sofrer uma ameaça, que é crime da competência do juizado, eu vou à delegacia, registro que houve uma ameaça, né, faço lá um boletim de ocorrência que houve uma ameaça, e o delegado verificando que é um crime da competência do juizado, ele vai fazer um TCO. O TCO não é a mesma coisa que o BO. O TCO ele tem uma diferença para o BO, porque o BO é um mero registro, além do fato, e o BO vai servir para controle estatístico da polícia e para mim, para ficar resguardado do que eu tenho ali já registrado aquele fato. Por exemplo, você tem o celular furtado, você faz um BO que você pode precisar para resguardar algum direito lá na frente. É para isso que serve o boletim de ocorrência. Isso serve para qualquer crime. Já o TCO é diferente do BO, porque é uma peça exclusiva para o juizado, para comunicar ao juizado que houve um crime ou uma contravenção penal da competência do juizado. Então, no TCO, vai haver o registro da versão da vítima, o delegado vai capturar o crime, vai classificar o crime para caracterizar que é da competência do juizado,
pode indicar, deve indicar o endereço da vítima para sua intimação, o endereço do suposto autor do fato. Não há necessidade naquele momento ali de tomar depoimento do autor do fato, de tomar depoimento de testemunhas. Pode até haver um registro do nome de testemunha se houver, mas não precisa colher provas, depoimento do autor do fato, depoimento da vítima, não é necessário, das testemunhas. Basta o depoimento da vítima, classificação do crime, endereço e nome do suposto autor do fato, endereço da vítima, remete para o juizado. Com essas informações, o juizado já marca a audiência preliminar. Na realidade, aqui na Paraíba, já está havendo uma forma que a data da audiência pode ser marcada na própria delegacia, já em contato com o juizado. De qualquer forma, hoje a maioria das delegacias já estão informatizadas, de forma que o procedimento já vai online mesmo para o juizado especial. E lá no juizado, se não for o caso de se marcar na delegacia, marca-se no juizado já a data da audiência preliminar, da primeira audiência no juizado especial, sem ação proposta ainda. O juizado tem essa peculiaridade, marca-se a audiência antes do oferecimento da ação. A ação vai ser oferecida, eu vou explicar isso na próxima aula, a ação vai ser oferecida na primeira audiência, não antes dela, como normalmente acontece. Mas o juizado, não se surpreenda, bota pelo avesso tudo que a gente aprendeu até aqui em termos de rito. É um rito bem diferente. Então o TCO é um instrumento feito na delegacia de polícia para comunicar ao juizado da ocorrência de um crime de sua competência. Para isso ele registra a versão da vítima e indica o endereço e o nome do suposto autor do fato. Então não existe inquérito no juizado, eu também não posso dizer isso. Pode haver inquérito no juizado, sobretudo quando não se sabe quem é o autor do fato. Porque para ter audiência preliminar no juizado, tem que saber quem é o autor do fato para intimá-lo para a audiência preliminar. Quando não se sabe, por exemplo, uma ameaça anônima, uma ameaça feita por telefone, então precisa ter um inquérito, porque vai ter diligência de investigação. O delegado precisa pedir ao juiz que oficie a operadora de telefone para informar o número que fez aquela ligação, ou se tiver o número de quem pertence, a quem pertence aquele telefone, para chamar essa pessoa, para ela poder depor e dizer se ela estava com o telefone naquele dia, se ela passou para outra pessoa, quem estava usando naquela hora, ou seja, tem que investigar. Se tem que investigar, tem que abrir um inquérito e no final remeter para o juizado. Mas isso é exceção. A regra é, sabendo a vítima quem é o autor do fato, tendo o seu endereço, sabendo do seu endereço, basta a versão dela, com essas informações, faz o TCO, manda para o juizado. Então o termo circunstanciado de ocorrência não é um simples BO. Ele é apenas um instrumento com registro também do fato e informações sobre o autor dele para o juizado poder marcar a audiência preliminar. Não confundam com a denúncia-queixa, como eu disse. Não confundam com a denúncia-queixa porque o TCO não é a petição inicial. Ele vai ser a base para a petição inicial. O Ministério Público vai oferecer a denúncia com base no relato do TCO. Porque ele não precisa de prova da materialidade, indício de autoria, não precisa de um inquérito. Basta o TCO, porque as outras provas vão ser todas produzidas. Na verdade, o TCO nem é prova. As provas vão ser produzidas na audiência de instrução. Ele só precisa da informação da ocorrência do crime que o TCO traz. Ok? Pode haver prisão em flagrante nos crimes da competência do juizado? Pode sim. E como fica o flagrante nessa situação? Bom, havendo prisão em flagrante na competência do juizado, a lei determina que o delegado apresente ao preso a possibilidade de ele assinar um termo de comparecimento no juizado. Se o preso em flagrante assinar um termo se comprometendo a comparecer no juizado, ele é posto em liberdade, não fica preso. Então, algumas pessoas até dizem, não há prisão em flagrante no juizado. Claro que há. É porque acredito que ninguém tem ciência de alguém que em seu juízo perfeito, em sã consciência, deixou de assinar esse termo. Dizendo, não, eu prefiro ficar preso. Acredito que ninguém tenha visto isso. Então, todo mundo que é preso em flagrante, em caso de juizado, assina esse termo e vai livre. Vai se comprometendo a comparecer no juizado. Caso ele não compareça, se intimado, não comparecer no juizado, o juiz pode decretar a sua prisão preventiva. Porque tem um termo dele ali se comparecendo a comparecer, se comprometendo a comparecer, e se não fizer, dá indícios de que quer fugir, de que quer se furtar da sua responsabilidade na justiça, e aí gera prisão preventiva. Ok?
Bom, na próxima aula nós vamos falar aí sim do próprio procedimento sumaríssimo, ou seja, da audiência preliminar, da audiência de instrução. Aí nós vamos aprender os institutos, os benefícios e como se dá a audiência de instrução. Vejo vocês na próxima aula.